Começando mais uma Estação Turismo aqui na cidade de Manaus, hoje fazendo uma viagem ao passado, conhecendo alguns de seus principais museus. E nosso ponto de partida é aqui, neste belo casarão localizado na rua José Clemente, aqui no centro da cidade. É o Museu Casa Eduardo Ribeiro e você não sai daí, que tem muita coisa interessante lá dentro. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao nosso Museu Casa Eduardo Ribeiro. Aqui nós contamos a história do capitão Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro foi um dos primeiros governadores do Amazonas. Viveu entre os anos de 1862 a 1900 e governou o Amazonas entre os anos de 1892 a 1896. O Museu Casa Eduardo Ribeiro, ele possui 3 andares, sendo um térreo, um andar principal e um segundo andar particular. Bom, o nosso primeiro espaço é a nossa sala de visitas, né? Aqui nós encontramos alguns objetos históricos da época também, né? Como sofás, né? A nossa cristaleira, também o nosso gramofone. A sala de visitas é toda decorada com arte nouveau, que era uma arte muito antiga e usada muito no tempo do período de Eduardo Ribeiro, que é uma arte que contempla muito flores e folhas também. Aqui é o gabinete principal da casa. Aqui nós temos o retrato de Eduardo Ribeiro. Aliás, um dos retratos não tão realistas, né? Porque Eduardo Ribeiro, para quem não sabe, era um homem mulato. E nos quadros ele é ambientado como se fosse um homem branco, coisa que ele não era. Na verdade, nós contamos a história do preconceito que havia naquela época. Nos quadros, realmente tentavam embranquiçar, né, os mulatos na tentativa de deixá-los civilizados. E aqui também nós temos o mapa da cidade de Manaus, né, que foi um dos mapas daquela época, que era conhecida como Belle Époque ou Paris dos Trópicos, uma cidade totalmente organizada e idealizada também por Eduardo Ribeiro. Além de termos alguns paralelepípedos e pedras que foram trazidas todas de Portugal para que todas as obras do Amazonas fossem construídas. E, detalhe, todas elas eram europeias porque eles achavam naquela época que somente os europeus eram civilizados. E aqui também encontramos os telhamentos do Teatro Amazonas e também da cúpula do Teatro Amazonas, que é um dos nossos maiores patrimônios e símbolo do estado do Amazonas. O terceiro espaço de visitação é o nosso salão de recepções. Aqui era o local onde Eduardo Ribeiro recebia a alta sociedade amazonense. E esse era o local onde ocorriam diversos sarais, que eram eventos de poesia e de música. Por isso aqui nós temos o nosso piano, que é um modelo de 1925, um piano bem antigo, e um exemplar exatamente igual ao piano de Eduardo Ribeiro. E aqui nós finalizamos a nossa visita no primeiro andar da casa. A partir de agora, vamos subir e conhecer o segundo espaço, que era o ambiente particular de Eduardo Ribeiro. Chegamos ao segundo andar da casa e aqui eram os aposentos particulares de Eduardo Ribeiro. O nosso primeiro espaço é o gabinete particular, onde Eduardo Ribeiro, diferentemente do gabinete principal da casa, recebia somente os políticos mais importantes da época. E aqui nesse gabinete nós temos um retrato de Eduardo Ribeiro já vestido com seu uniforme militar, porque ele era militar, ele tinha a patente de capitão de engenharia do Exército do Rio de Janeiro e ele veio para o Amazonas governar somente por esse status. Aliás, ele não era só formado em engenharia, ele tinha graduação de professor de Ciências Naturais e professor de Ciências Físicas, além de ser considerado um grande jornalista também por sua grande contribuição aos jornais O Pensador e Pacotilha, ambos do Maranhão. Um dos maiores atrativos da casa é a cadeira de Eduardo Ribeiro. Essa sim, um dos únicos objetos originais que nós temos do governador. Aqui contam os relatos de que ele foi encontrado morto às 5h30 da manhã pelos seus empregados na chácara O Pensador.
nosso próximo ponto da visita é a nossa sala de almoço. Aqui podemos encontrar algumas representações dos doces que eram servidos naquela época. No centro da mesa, alguns exemplares dos remédios de Eduardo Ribeiro, que detalhe, eram feitos por ele próprio, porque ele era professor de ciências naturais, então ele realmente sabia como fazer. Nos fundos da sala, nós temos os pratos decorativos na parede e também este móvel que é chamado de petisqueira. Este móvel era usado para guardar a prateria do chá e também os doces daquela época. Já no outro canto, nós podemos ver um outro tipo de cristaleira. Nela eram dispostos os cristais, os porcelanatos, dos metais da época. E também um jarro de prata, que servia para a limpeza das mãos para fazer as refeições naquela época. E agora chegamos aos aposentos particulares de Eduardo Ribeiro. Aqui nós podemos encontrar a cama, que era feita exatamente para o mesmo tamanho do seu dono naquela época. Ou seja, a cama é pequena porque Eduardo Ribeiro media entre 1,64 de altura. Ao sair da casa, nos deparamos com a parte externa da casa, do museu. O primeiro ponto a ser mostrado, a ser explicado, é a charrete. A charrete é um modelo Vitória do ano 1900, que ela era utilizada nessa época. Por fim, nós temos o Jardim Maria Augusta de Castro. Na época de Eduardo Ribeiro não existia esse jardim, ele já foi criado pela família Brentislau de Castro, em homenagem à esposa dele, Maria Augusta de Castro. I come from Germany, I live in Berlin and I'm married to a Brazilian, that's why I'm here in Manaus today. I think it's a beautiful place, I like it very much. I have been at other places in Brazil already, but this one really is something. Nossa visita ao Museu Casa Eduardo Ribeiro encerra aqui, nesse belo jardim. Mas no segundo bloco tem muito mais coisa interessante para você, então não sai daí. Manaus, os barés, tão linda tu és, Manaus, Manaus. Estudar uma língua estrangeira é de suma importância, principalmente em ano de Copa do Mundo. Aqui em Manaus, né, no Amazonas, nós vamos receber um dos maiores eventos, que é a Copa do Mundo, né? Então, a necessidade de se preparar as pessoas, nós temos iniciativa, inclusive, de outros cursos de idiomas proporcionado, inclusive, pelo Estado, né, para proporcionar exatamente essa comunicação, porque receberemos pessoas de diferentes partes do mundo aqui em Manaus. Então, aí se faz necessário, portanto, a comunicação com essas pessoas e normalmente se faz através da língua inglesa. São trabalhadas 4 habilidades, né, que é o ouvir, escrever, o falar e o ler. Nós priorizamos na sala de aula principalmente o falar e o ler. A parte escrita, por exemplo, né, de listening, são exercícios feitos em casa e depois eles trazem para fazer a correção.